torcedor santista, como que você está depois dessa goleada contra o Flamengo? 4-0 na Vila Belmiro, um resultado que, pelo menos no primeiro tempo, não indicava que isso fosse acontecer. Mas aí o Santos volta para o segundo tempo, erros individuais também que ajudaram a construir essa goleada na Vila Belmiro, e vamos comentar sobre isso. Antes de mais nada, a questão, será que Fernando Diniz continua ou não no comando técnico do Santos? Só para adiantar, né? Estou gravando esse vídeo às 23h17 de sábado, então, caso esse vídeo tenha sido postado e Fernando Diniz tenha sido demitido, então me perdoem, depois a gente comenta caso, né, tenha alguma novidade em relação a isso, que obviamente é um assunto que deve estar em pauta tanto do comitê do Santos, da parte da diretoria, né, departamento de futebol do clube, porque é mais uma derrota, mais um resultado negativo e preocupante, principalmente dentro de casa. Então, obviamente que não tem como passar isso, né? Não é nem só por conta do resultado contra o Flamengo, mas também a sequência que o Santos vem, resultados horríveis, tanto na Sul-Americana, o Santos perdendo também na Copa do Brasil, pode ser eliminado, não conseguindo reagir no Campeonato Brasileiro. Então, de fato, é uma situação bem preocupante. Mas vamos começar falando sobre esse Santos e Flamengo. Mas antes disso, eu quero deixar alguns trechos da coletiva do técnico Fernando Diniz, analisando como que foi esse duelo contra o Flamengo e também falando um pouco dessa sequência negativa que o Santos vem apresentando e se de fato ele se sente pressionado por conta desses últimos resultados. E depois a gente volta analisando esse jogo. Confere aí. Não estou aqui para ficar assim, comentando 4-0. 4-0 é para comentar isso. Tem que ver o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Nós cometemos erros assim que a gente não costuma cometer, somente no terceiro e no quarto gols. E o time fez uma partida equilibrada com o Flamengo durante 70 minutos, que é um time forte, talvez seja o elenco mais forte do Brasil. Tivemos chance de sair na frente. Então, e teve um gol de pênalti super questionado. Então, dos 4 gols que o Flamengo fez, a gente teve 2 que a gente entregou e um pênalti extremamente discutível. E a gente tem que pensar para frente. O time não é utilizar aquilo que teve de bom, que a gente está fazendo de bom, e corrigir os erros. Agora, os erros que a gente cometeu não são erros que a gente vai treinar para corrigir, são erros que a gente nunca comete. Primeira vez que a gente, o terceiro e o quarto gols foram erros que a gente não deixou aqui, a gente não tinha cometido erros dessa natureza. Acabou cometendo hoje com um time que não costuma perdoar quando a gente comete esse tipo de erro. A gente faz sempre as mesmas perguntas. Então todo mundo quer mudança no futebol brasileiro, sempre gerando as mesmas perguntas. A pergunta foi feita para mim lá no Paraná, foi feita aqui antes do jogo e obviamente ela vai ser feita agora. Então assim, a gente fomenta esse tipo de discurso para todo mundo, não é para mim. Eu sou um cara que eu sou seguro das coisas que eu faço. Eu faço o meu melhor todos os dias. Sou um cara que trabalha pelo futebol para melhorar os jogadores, para deixar o melhor para o clube. Tenho um compromisso profundo com o futebol. Entrego a minha vida para aquilo que eu faço. Então não é um negócio, não é o resultado de 4-0. Você acha que eu estou contente? Estou triste para cá, muito triste. A torcida não merece que o Santos perca de 4-0. Sinto muito por isso, muito mesmo. Mas eu trabalho muito para que as coisas deem certo. Mas a gente fica fomentando isso para que a gente troque sucessivamente treinadores em todos os lugares. A pergunta é recorrente. Quanto a mim, eu tenho clareza daquilo que eu faço no futebol. Então, o meu melhor todos os dias. Minha carreira segue. Então, assim, o resultado, ele pode abalar, ele pode ser um motivo para a gente conseguir se fortalecer, se unir mais, que é o que eu pretendo fazer com o time, para a gente seguir no campeonato. O Santos tem uma série de dificuldades que todos vocês sabem. Hoje eu não sei, no jogo de quarta-feira, a gente jogou com 8 moleques na base, praticamente sub-20. O presidente está fazendo um trabalho sério e fantástico, com hombridade, com clareza, usando até recurso próprio, às vezes, para poder pagar a folha de pagamento. E a gente vai perdendo jogadores. O Santos hoje tinha de novo, acho que um jogador que disputou a final da Libertadores. Os times que estão aí na frente estão se reforçando. Então eu não me queixo de elenco. Eu gosto de quem tem para trabalhar, a gente trabalha. E eu repito, a gente fez um jogo durante 70 minutos, super equilibrado com o Flamengo, como fez com o Atlético Paranaense, como fez com o Palmeiras, como fez com o Atlético Mineiro. Então esse é o resultado de trabalho. Hoje, assim, o que pesa foram os erros que a gente cometeu, que a gente não costuma cometer, e contra o time contra o Flamengo a gente paga um preço muito alto. É seguir trabalhando, acreditar nas coisas que a gente tem para fazer e melhorar o time e procurar vencer o quanto antes. Bom, quem assiste só esses trechos, né, da entrevista coletiva do Diniz
imagina que o Santos no segundo tempo foi um pouco mais competitivo. Só que a real é que não, né? Do jeito que o Diniz fala, parece que o Flamengo só teve alguma chance, né, de fazer o gol com os erros do Santos e com aquele pênalti que foi marcado, na minha opinião, um pênalti bastante que poderia ser marcado, poderia não ter sido marcado, não tem, não dá para a gente cravar que foi ou que não foi, mas de fato houve uma valorização do atacante flamenguista, né? Não foi aquele toque no ombro que o derrubou, enfim, né? É um lance discutível, mas não foi só por conta disso que o Santos foi derrotado. E tenho aqui algumas estatísticas que eu retirei lá do aplicativo da OneFootball que ajuda a entender o que foi esse jogo. Primeiramente, 50% da posse de bola. Ou seja, a mesma posse de bola que o Flamengo teve, o Santos teve também. Só que o Flamengo soube fazer alguma coisa com a bola, o Santos não, que é uma coisa também que a gente sempre bate na tecla aqui no vídeo. Em relação a chutes, o Santos teve 11 chutes e apenas 2 foram em direção ao gol. O Santos que insistiu bastante, né, de chutes fora da área, que não tinha muito sentido algum. Enfim, 19 cruzamentos. O Flamengo teve 18 chutes, sendo que 11 foram em direção ao gol e 4 foram para o gol, né? Acabaram entrando. João Paulo fez 7 defesas. 7 defesas. Ou seja, o resultado poderia ter sido completamente outro também se o João Paulo não tivesse, mais uma vez, operando alguns milagres, algumas defesas importantes. O João Paulo, sim, teve uma certa falha em um gol do Flamengo, mas é um jogador que tem crédito, né? De tantas bolas que vão em direção ao gol que o João Paulo consegue defender, uma hora ele vai errar mesmo, né? Ele é humano, não é perfeito. Mas enfim, vamos comentar inicialmente em relação aos erros do Santos, né? O que aconteceu para que o Santos, infelizmente, fosse goleado pelo Flamengo. Primeiramente, eu acho que para a gente falar sobre os erros individuais que aconteceram, até mesmo o primeiro erro, que é o gol de pênalti, que foi de uma falha do Wagner Leonardo, né, do Palha, onde ele tenta sair jogando, tenta tocar. E de uma certa forma, esse estilo de jogo do Fernando Diniz acaba sendo um pouco complicado, né? Porque parece que todas as bolas, todos os lances, o Santos precisa sair tocando bonitinho, não pode dar chutão, não pode tentar fazer algo diferente. Então, isso, de uma certa forma, faz com que o Santos, sem querer, acabe errando, como que foi nesse lance do pênalti. Né? Eu acho que isso foi bem nítido, até mesmo a questão do lance do Pirani, que ele acaba recuando um pouco a bola, erra o passe e acaba dando, né, de presente para o time do Flamengo. O próprio Luizinho, que entra também no segundo tempo, que também é inacreditável jogador, que foi contratado para o Sub-23, praticamente nem treinou, é colocado, né, com o Santos perdendo, tomando um sacode do Flamengo, e na primeira bola ele acaba errando. Então, alguns critérios do Diniz, principalmente né, de um técnico que se diz saber lançar jogadores da base, eu acabo não entendendo. Né? Acabo não entendendo. Outra questão, a zaga do Santos, que é um problema que a gente sempre vem comentando aqui, jogando com uma linha mais avançada. Então, qualquer erro que o time do Santos cometa, tanto de algum defensor ou até algum atacante, jogador do meio-campo, fica muito mais difícil essa recomposição. É um erro que sempre vem acontecendo. Eu fico pensando que os jogadores que o Santos tem hoje à disposição no seu elenco não são compatíveis ao estilo de jogo que o Diniz quer implementar. Ele tem uma filosofia, ele tem um estilo de jogo que ele tem na cabeça dele que pode funcionar, mas com os jogadores do Santos não funciona. O próprio Lucas Braga é um jogador que na última temporada era muito importante para o time do Santos, era praticamente uma válvula de escape por conta da velocidade, por conta do contra-ataque, dessa transição mais rápida, toque mais rápidos também, nessas triangulações que a gente estava acostumado a ver no time do Santos, e hoje a gente não consegue. É um time que não tem criatividade no meio-campo, é um time que é lento, então facilita também essa recomposição do time adversário. E o Santos é totalmente ao contrário quando o adversário está com a bola. É um time lento, é um time que facilita o adversário chegar na nossa área. E a gente fica dependendo, em todos os jogos, de algum milagre do João Paulo. Né? E hoje, infelizmente, alguns jogadores que acabaram falhando, né, tanto de forma individual, tanto Pirani como o Palha, eram jogadores que estavam jogando bem. O Palha, no primeiro tempo,
fez até o que um primeiro tempo interessante, né, principalmente tentando neutralizar o Gabigol. No segundo tempo teve aquela falha e acredito que também dá um pouco, né, de uma desestabilizada no time do Santos como um todo. O Pirani também, nos últimos jogos, o Pirani vem sendo o melhor jogador do Santos de linha. É o melhor jogador do Santos nas últimas partidas, obviamente que o João Paulo, mas de linha, o Pirani, na minha opinião, vem tentando alguma coisa. Inclusive, até elogiar que depois do jogo foi o Pirani que foi dar a cara a tapa na entrevista, né, pós-jogo, para tentar explicar o que aconteceu. Então, tirar o chapéu para o menino de 19 anos, que muitas vezes é criticado, mas está tentando fazer alguma coisa. E outra coisa, né, mais uma vez o Santos, na Vila Belmiro, finalizando pouco. 11 chutes, sendo que apenas 2 foram em direção ao gol. Apenas 2. Um time que não tem marcação alta, não tem triangulação, não tem velocidade. O time do Flamengo, nos minutos finais, pressionando o Santos. Parecia que o Flamengo precisava do resultado. Parecia que o Flamengo estava perdendo. A gente chegou até mesmo a ver essa questão de competitividade do time do Fernando Diniz nos primeiros jogos do Brasileiro. Depois não sei o que aconteceu, que isso se perdeu. Né? E não sei se chegou o fim da linha do trabalho do Fernando Diniz, porque a expectativa, né, de melhora a cada jogo, a gente não enxerga. A gente olha a tabela, né, do campeonato, a gente vê o Santos estagnado, não consegue pontuar mais. E a situação só não é pior porque os times que estão atrás continuam não vencendo também. E só para a gente falar aqui os próximos jogos do Santos, o Santos vai pegar o Cuiabá no dia 4, depois no dia 11 pega o Bahia, na Cuiabá, fora de casa, Bahia na Vila Belmiro. Depois, dia 14, tem o jogo da volta na Vila Belmiro também contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Depois pega o Ceará fora de casa, no dia 19, Juventude fora de casa também, e Fluminense dentro de casa, e depois tem o clássico contra o São Paulo, né, no Morumbi. Então, uma sequência contra times que estão ou um pouco acima da gente na tabela, ou estão abaixo da gente na tabela. Então, é o momento da gente conseguir dar a volta por cima. Não sei se dar essa volta por cima será com o Fernando Diniz ou sem o Fernando Diniz. Aproveitar um tempo, né, a mais, semanas livres aí, para que a gente consiga treinar, tentar colocar os jogadores à disposição, enfim. Tentar ter um fator novo. Como eu falei na live pós-jogo, esse fator novo pode ser um outro treinador, pode ser os reforços entrando em campo, não sei. Mas precisa de alguma coisa para conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Santos no Brasileiro foi no dia 1º de agosto contra a Chapecoense, 1-0. 1-0, gol de pênalti. Gol de pênalti. Então, bom deixar registrado isso, que o Santos não consegue grandes resultados, né? Até para a gente comentar aqui, o Santos venceu a Chapecoense, depois foi derrotado para a Juazeirense na Copa do Brasil 2-0, empatou 0-0 contra o Corinthians, venceu o Libertad na Sul-Americana, né, o primeiro jogo, só que venceu por conta de um gol contra, depois empatou contra o Fortaleza, perdeu para o Libertad e foi eliminado, empatou com o Internacional nos últimos minutos da partida e perdeu recentemente contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e agora esse vexame contra o Flamengo 4-0. Então, até quando o Santos vai continuar cometendo os mesmos erros? Será que o Fernando Diniz finalmente vai aprender com os erros e fechar um pouquinho a casinha, jogar de uma maneira diferente? Ou será necessária a troca de um treinador? Quero a opinião de vocês, se vocês fossem o presidente do Santos, alguém do departamento de futebol, o que vocês pensam dessa situação? Manter o Fernando Diniz ou será que já chegou no limite? Gostaria muito da opinião de vocês aqui nos comentários. Peço também para vocês deixarem um like para fortalecer o nosso trabalho. E também, se você é novo por aqui, se inscreva, porque todos os dias, notícias boas, notícias ruins, estamos aqui para comentar sobre o Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.